Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Durante centenas de anos e para milhões de pessoas, essas palavras têm sido uma bênção. Não há uma palavra ou sentença aqui que não contenha um tesouro de pensamento para qualquer um que queira ouvir e aprender. O convite feito aqui é captado por 3 palavras: vinde a mim. Quando ouvimos o Evangelho, quando lemos a Bíblia e estudamos o Novo Testamento e aprendemos sobre o Salvador, o que somos chamados a fazer nada é apenas mudar de religião. É certamente verdadeiro se temos estado envolvidos em erro religioso. Precisamos nos arrepender disso e seguir os ensinamentos dos apóstolos de Cristo. Mas isso pode ser apenas parte do que precisamos fazer. Não é exigida apenas uma mudança para a convenção. É uma decisão especial de deixar o pecado, confiar em Cristo e começar a segui-lo. O convite é vinde a mim, e isto significa que uma decisão deve ser feita de deixar o pecado, afastar-se do erro e vir a Jesus Cristo. E não se pode ler sobre Jesus com um coração honesto sem ser motivado para vir a Ele. Ora, pode-se ler sobre Ele meramente por certos interesses acadêmicos ou curiosidade intelectual. O conhecimento que se ganha deste tipo de estudo, pode jamais resultar em qualquer conversão ou salvação. Mas, quando abrimos nossa mente, quando nosso coração é bom, quando sabemos que precisamos de alguma coisa melhor na vida e lemos sobre Cristo, somos motivados a mudar nossa direção, abandonar o pecado em nossa vida e vir a Ele. Ele diz: sou manso e humilde de coração. Como isso é verdade? E se tivermos lido sobre Jesus, saberemos que isto é verdade. Lemos sobre ele na casa de Maria e Marta, em Betânia. Consideramos sua atitude para com Pedro, antes e depois da queda de Pedro. Na história de sua vida e sua obra, experimentamos a brandura e mansidão de Cristo. Jamais esqueça disso. O povo a quem é dirigido, todos os que lutam e estão sobrecarregados, por causa do fardo do pecado, a alma do pecador está cansada. Nossa obstinação e nosso pecado não nos dão paz, nem tranquilidade, nem liberdade. Nossos esforços para nos fazermos valer contra Deus, nossa obra para fazer a vontade do diabo, tudo isso põe um tremendo fardo sobre o coração, a vida e a alma. Estamos pesadamente carregados e labutamos sobre esta lida e carga, que é tentar viver sobre nossa própria vontade e governo. Jesus quer nos ajudar a sair debaixo desse fardo. Jesus é um amigo para os pecadores. Na casa de Simão, um fariseu, Jesus foi abordado por uma mulher pecadora. Ela trouxe um vaso de alabastro com unguento, prostrou-se a seus pés por trás dele, chorando e lavando seus pés com lágrimas, enxugando-os com os seus cabelos, beijando os seus pés e ungindo-os com unguento. Simão estava observando e pensou consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Jesus falou a Simão e ilustrou a situação pecaminosa da mulher. Ele repreendeu Simão pela sua própria falta de hospitalidade e cortesia costumeira. E ele demonstrou que era um amigo dos pecadores, dizendo à mulher: perdoados-lhes são os seus pecados, ou seus muitos pecados. Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Em outra ocasião, os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que dizia ter apanhado no ato de adultério. Temos que assumir que havia um homem culpado, mas ele estava ausente. Os fariseus trouxeram essa mulher a Jesus para ver o que ele faria. A lei dizia que tal pessoa deveria ser apedrejada. Aqueles homens queriam tentar acusar
Jesus, perguntando-lhe sobre esta mulher, Jesus replicou: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Um por um, eles saíram de cena. Quando Jesus e a mulher ficaram a sós, ele lhe perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Agora, deveria ser dito, alguns dos críticos do Senhor distorceram e interpretaram mal sua amizade com os pecadores. Eles o chamaram amigo de pecadores em Mateus 11 e 19, mas não pretendiam que isso fosse um elogio. Eles insinuavam que isso era caso de transigência ou que ele estava de algum modo fazendo vista grossa da impiedade deles. Sabemos que Jesus era amigo dos pecadores, num sentido muito mais alto. Ele o descreveu em termos de um médico tratando do doente. Ele disse à mulher culpada: não peques mais. Sua associação com pecadores não era para encorajá-los no pecado, mas para desencorajá-los, ensiná-los, ajudá-los e salvá-los. Ele não era participante com eles em seu pecado. Vinha e se aproximava deles como seu mestre amoroso, seu professor e salvador. Jesus, mais do que ninguém, cuida daqueles que labutam e que estão pesadamente carregados sobre o terrível fardo do pecado. Ele oferece perdão aos culpados. Ele dá pureza aos impuros. Ele quer dar alimento aos necessitados. E ele quer retirar este fardo de nós, o fardo do pecado. Ele não se dirige, aqui em Mateus 11, àqueles que se sentem justos e dignos. Ele não perdeu muito tempo com os orgulhosos, os hipócritas que não queriam acreditar. Ele se dirigia a todos os que labutam e estão sobrecarregados. Estas eram pessoas como o carcereiro que perguntou em Atos 16 e 30: que devo fazer? Estas são as pessoas que sentem uma carga em suas vidas. Sejam elas quais forem, estas são pessoas que conhecem sua ansiedade, reconhecem seu remorso e sabem que necessitam de descanso. A promessa é: eu vos darei descanso. A inquietação é uma das grandes características do mundo. Estamos com pressa e não sabemos para onde estamos indo. Há fracasso, desapontamento e negligência de olho em nós. Mas parece difícil admitir que o descanso esteja somente em Cristo. Descanso de consciência, descanso de esperança, descanso, conforto e paz, em contraste com a agitada natureza do pecado. Queira observar que isto não é como eu tenho alguma coisa e talvez você a encontre. Se viermos a Ele, certamente a encontraremos. Observe a plena força das duas expressões: eu vos darei descanso e encontrareis descanso. Jesus é o que precisamos, e quando vimos a Ele, como Ele diz, não há nenhuma dúvida sobre os resultados. Eu vos darei descanso e encontrareis descanso. Mas temos que acreditar nele e tomar a decisão pessoal de vir a Ele com obediência. A exigência é ensinada em 4 palavras: vinde, tomai, aprendei, encontrai. Estas palavras nos dizem claramente o que devemos fazer. Ao responder a este convite, e precisamos saber que não podemos ter o descanso prometido que Jesus quer que tenhamos se não fizermos o que Ele nos diz para fazermos. Considere isso. Não podemos ter o que Jesus quer que tenhamos se não fizermos o que Jesus nos diz para fazer. Assim, aqueles que estão sobre o fardo do pecado precisam vir a Cristo, tomar o seu jugo, aprender com Ele e encontrar o descanso de que necessitam. No livro de Atos, podemos ler sobre pessoas que fizeram isso, começando no dia de Pentecostes. Lemos isto: Pedro pregou o Evangelho de Cristo. Havia muitos presentes em Jerusalém que estavam oprimidos sobre o pecado. Eles ouviram Pedro pregar. Eles creram em Cristo. E quando Pedro disse: arrependei-vos e sede batizados, eles fizeram isso. E depois do batismo, Lucas diz que eles continuaram firmes na doutrina dos apóstolos.
O que eles estavam fazendo? Eles estavam vindo a Cristo, tomando seu jugo, aprendendo com ele e encontrando o descanso para suas almas. Todos os outros casos de conversão em Atos são a mesma coisa. Considere tomar este jugo. Isso não é como livrarmos-nos de nossa carga em troca de outra carga. A ideia não é essa, e eu não creio que isso deveria ser visto como sendo um lado do jugo. Com Cristo do outro lado, onde eu puxo minha metade e ele puxa a outra metade. Não, não é isso. Eu creio que tudo o que precisamos ver no jugo é submissão e guia. Quando nos submetemos a Cristo, somos guiados exatamente no caminho e na obra que é justa diante de Deus. Quando decidimos levar a sério Jesus Cristo, quando cremos nele e então fazemos o que ele diz, obedecemos ao Evangelho e vivemos como seus discípulos, estamos vindo a ele, estamos tomando seu jugo, estamos aprendendo e estamos encontrando o descanso para nossa alma. Finalmente, ele disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso não significa que nenhum esforço seja exigido. Isto não significa que tudo sobre ser um cristão é suave e sem sofrimento. Mas, se estamos usando este jugo, estamos sendo guiados exatamente na obra que agrada a Deus. Há um profundo prazer interior, há uma alegria em completo contraste com o jugo ofensivo do sistema religioso dos fariseus ou de qualquer outro sistema humano. Quando lemos ou estudamos sobre quem Jesus é e o que ele fez, quando lermos sobre sua vida, sua obra, sua morte, sepultamento e ressurreição, jamais deixem isto de lado. Amém, amados? Graça e paz de Cristo Jesus.